pessoal. Essa é a professora Kátia Martins. Ela foi minha professora lá na UNB, né? Lecionou a disciplina de língua materna para minha turma. E como eu estava falando para o pessoal, é uma professora encantadora. Aprendi muito com ela, sou uma admiradora do trabalho dela até hoje. Ela não está mais na UNB, ela agora mora no Canadá, dá aula na universidade de lá, e trabalha com a formação de professores, e ela tem um canal no YouTube, que se chama Proformação, né, onde ela fala sobre diversos temas, e sempre conta com a presença de convidados, né, dessa área aí de educação, e está sempre compartilhando com a gente aí todo o conhecimento dela. Seja muito bem-vinda, professora. Agradeço de coração, é uma honra, um prazer imenso nosso estar te recebendo nessa tarde. Obrigada, Aliane. Eu que agradeço. Eu acho que o prazer aqui, a honra são todos meus, porque primeiro essa ideia de criar um canal estando aqui no Canadá, né, vivendo aqui no Canadá, era um desejo de continuar essa interlocução, continuar essa conversa com os professores, né? Muito boa tarde para todos vocês que estão aqui presentes nessa sala. Para quem não me conhece, apesar dessa apresentação tão afetiva da Alione, eu queria me apresentar um pouquinho a vocês. Eu sou professora já há 25 anos. Desses 25 anos, não vou dizer quanto tempo atrás eu dei aula para a Elione, que é melhor a gente não dizer aqui, mas eu passei 21 anos no Brasil como professora, desses 22, na verdade, desses 22, 21 como professora universitária. E nessa trajetória eu fiz nesse período, né, eu fiz a minha trajetória acadêmica, eu fiz graduação em Sociologia, graduação em Letras, especialização em Língua Portuguesa, mestrado em Educação, doutorado em Linguística, pós-doutorado em Linguística Aplicada, já quase aqui no Canadá. E há 4 anos eu me mudei para cá com os meus filhos, a convite da Universidade de Toronto. Naquele momento eu vim dar aula de Língua Portuguesa no Departamento de Linguística. Passei 1 ano lá como professora visitante, depois fui para essa outra universidade onde eu estou até agora, nesses outros anos, como professora também de língua portuguesa, mas não formando professores, dando aula de língua, né? E aí eu senti falta dessa conversa, né? No meu período no Brasil, por 20 anos eu tive uma empresa de consultoria chamada Alecrim, talvez algumas de vocês possam ter ouvido falar. Eu trabalhei muito com a Secretaria de Educação, especialmente com o grupo de alfabetização da Secretaria de Educação. E tive, enfim, pela empresa, muitas atividades relacionadas com o ensino de língua, com formação de professores. Fui professora e fui autora de livros do Gestar, que era um programa de formação em língua portuguesa, para ler. Então, há programas dos governos anteriores, com os quais eu pude participar, né, como professora e como pesquisadora também. Enfim, essa é um pouquinho da minha história. Hoje eu estou aqui, vivo no Canadá, esse país que é um país muito bonito. A cidade que eu vivo é uma cidade perto de Toronto. Eu já vivi em Toronto, mas vivo agora numa cidade vizinha. É uma cidade muito, muito bonita, porque lembra muito Brasília, tem muitos parques, tem muito verde. E é isso, não tem nada muito especial, não tem nada glamouroso. Minha vida é uma vida cotidiana. Lavo, cozinho, limpo, né, a gente às vezes pensa, mora no Canadá, nossa, não, é uma vida de professora que mora por aqui, né. E hoje, a convite da Eliane, eu preparei uma conversa, que a gente havia já sinalizado sobre gêneros textuais. Meu mestrado foi sobre ensino de leitura nas séries iniciais, e o meu doutorado foi sobre gêneros textuais, a discussão metodológica de ensino de gêneros, de classificação, de adequação curricular, enfim. Essa foi a minha discussão no doutorado, né? Já no pós-doutorado eu fiz uma discussão mais sobre a língua portuguesa fora do Brasil.
Então, gera um outro contexto. E a proposta de hoje é que a gente converse, viu, meninas? Então, eu sei que nesse formato online a gente não se vê o tempo inteiro a todas, né? Eu não vejo todas vocês o tempo inteiro, mas sintam-se imensamente acolhidas por mim, assim como eu estou me sentindo acolhidas por vocês, e que a gente possa conversar. Não queria que fizéssemos dessa tarde uma tarde de palestra, né, ou de aula magna, que eu estivesse aqui só falando por mim. Penso que a experiência e um pouco que eu pude conhecer do grupo de vocês, ela é muito, mas muito mais poderosa do que uma série de conceitos que eu pudesse aqui apresentar ou discutir com vocês, né? Então, interrompam quando vocês acharem necessário, escrevam as perguntas, ou então levanta a mãozinha, a gente abre o microfone, tá, Eliane? E a gente vai conversando ao passo que os slides forem caminhando, não precisa a gente deixar tudo para o final, não, porque eu acho que a conversa ela é mais produtiva. Ok. Pensando nesses gêneros textuais da alfabetização, eu havia pedido para a Eliane pensar com vocês, ou me encaminhar, questões que fossem pertinentes à realidade de vocês, né? Esse é o propósito, né? Eu venho por intermédio do Prof. Formação, que é o canal que eu criei para estar nessa situação de conversar com professores, de conversa com professores. E já faço aqui um convite na próxima quarta-feira, eu confirmo com você, que minha cabeça não tá boa, mas acho que é quarta. Deixa eu confirmar aqui. Quarta-feira, próxima quarta eu vou ter uma roda de conversa com uma professora da Universidade de Brasília sobre o mesmo tema, gêneros textuais na alfabetização. A gente vai falar sobre sequência didática. E na outra segunda semana eu tenho uma roda de conversa nesse mês de junho mesmo sobre alfabetização com uma professora de Minas Gerais, do Cefet de Minas Gerais, sobre literatura na escola, sobre leitura na escola. Então estejam convidadas, tá? Desde já estão convidadas. Ok, então vamos começar a nossa prosa. O ensino de gêneros textuais na alfabetização, a gente poderia passar aqui, imagino, um ano num curso só para discutir esse tópico, né? Gêneros é um tópico no currículo atual muito, muito denso, com uma quantidade enorme de informação teórica e metodológica. E a alfabetização por si só é uma casa dentro da escola, né? É um lugar de muitas especificidades, muitas complexidades, que só quem vive mesmo a realidade das séries iniciais da alfabetização e das séries seguintes à alfabetização, compreende como esse processo é amplo, né? Ele é muito maior do que o ano escolar de aquisição da escrita, que a gente chama de primeiro ano. Ele começa antes, num processo discursivo que essa criança vive, e ele continua após a alfabetização, quanto mais a criança é exposta a desenvolver o seu potencial discursivo, né? Então, a Eliane mandou para mim algumas questões que vocês construíram juntos, e eu achei fantástico. Então, eu fiz uma fala inicial, um pouco para a gente situar o que eu posso trazer para vocês, o que eu posso contribuir com vocês, e depois eu trouxe as perguntas e vou tentar discutir as próprias perguntas com vocês, ok? Esse foi o encaminhamento que eu pensei. Então, nessa ótica, adorei a foto, aí vocês estão lindas nessa foto, adorei a cor, né? Viva. Para quem não conhece a Proformação, convido vocês a seguirem o canal, a verem podcasts, enfim, coisas que eu tenho, em certa medida, tentado produzir. E o nosso bate-papo aqui. Eu acrescentei no nosso título, Ensino de Gênero Textuais na Alfabetização, as duas palavras multiletramentos e ensino remoto, por duas razões. Hoje, quando a gente fala de gêneros textuais, é muito... Vou fazer um resgate um pouquinho lá atrás, né? Quando a gente começa a falar de alfabetização e letramento, ou seja, alfabetizar, aquisição de código, letramento, experiências com práticas discursivas de uso da linguagem escrita na sociedade, então a gente aproxima essas duas competências, né? Escrever, ler o código e usar o código socialmente. Então, a gente aproxima esses dois conceitos. Daí a gente passa a falar sempre de alfabetização
e letramento, alfabetizar letrando, e vai fazendo esse casamento aí. Tá claro esse casamento? Imagino que para vocês também, pelas perguntas, inclusive, que vocês encaminharam. Mas o que a gente discute hoje, já num passado recente, de uns 5 anos para cá, é que essa palavra letramento nem tá cabendo mais. Dadas as condições da gente perceber, da gente entender como se dá o processo de linguagem dentro da escola, hoje a gente tende a usar mais o plural para tudo. A gente usa o plural para letramentos, a gente usa o plural para multiletramentos, porque ainda é uma dimensão mais complexa do que o letramento inicialmente discutido. E por que eu trago o multiletramento, né, os multiletramentos, e não mais a palavra letramento? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho nesse casamento, alfabetização e letramento, na sequência dos parâmetros curriculares, que isso vai convidando a gente lá, desde 20 e tantos anos atrás, a pensar sobre gêneros, o que a gente tem hoje na escola, que a maior parte de vocês deve ter como experiência como professores, na formação inicial e na formação continuada, e no trabalho de vocês, é a percepção clara que essa entrada dos gêneros textuais na escola, nos currículos, nos materiais didáticos, nos planejamentos, na formação dos professores, ela potencializou imensamente o universo de ensino da língua, o universo de ensino da leitura e da escrita. Isso quer dizer que quer dizer isso, potencializar o universo? Quer dizer que ela maximizou as situações de letramento dessas crianças. Então, se nós fizermos uma comparação muito simples entre a nossa infância, a nossa condição de alfabetização, e as condições de alfabetização das crianças de hoje, o que a gente encontra, o código é o mesmo, o alfabeto, as vogais, as consoantes, é o mesmo código. O que acontece nessa distância temporal é que hoje nós potencializamos, maximizamos as condições de aquisição dessa escrita, as situações de uso formais dessa escrita. E mais do que tudo, nós maximizamos a participação histórica das crianças, da infância, na sociedade. Eu venho de uma infância em que a criança sentava à mesa calada, almoçava calada, e ficava calada, porque era no lugar do adulto falar. Eu venho de uma infância em que em festas, com adultos, crianças bem comportadas ficam caladas. São os adultos que falam. E nós passamos aí para 2 gerações seguintes, em que as crianças que estão hoje sendo alfabetizadas são crianças com potencial de fala, um potencial discursivo extremamente grande. Elas estão aptas e convidadas a participarem de situações de conversa múltiplas. Daí a gente hoje pode ter o cuidado de pensar nos multiletramentos, que são essas múltiplas possibilidades de atuar socialmente em práticas de uso da escrita. Então, percebe? É só um contínuo teórico, nós não estamos inventando a roda, mas é um contínuo que vai maximizando, porque cada vez mais a gente está intensificando as possibilidades de uso da escrita para esse universo, especialmente esse universo infantil, né? E ensino remoto, porque, obviamente, dadas as condições da pandemia, estamos todos imersos no ensino remoto. Não sei como está a perspectiva para vocês, do quão longo será o ensino remoto esse ano. Para nós, aqui no Canadá, já foi determinado que o ano letivo das crianças, né, que terminaria em julho, continuará online, e as crianças, então, só voltarão provavelmente em setembro, quando começa o ano letivo normal, por presencial, se houver a vacinação em massa. Se ainda não tiver atingido a vacinação em massa, que é o objetivo aqui, continua online. Então, provavelmente a gente vai continuar no remoto por um tempo, né? Aí vocês imaginem, a gente espera que ainda demore um pouquinho mais, dadas as condições. Então, eu coloquei essas 2 questões, porque o ensino remoto, ele chama atenção para alguns aspectos também na alfabetização, né? Alguma coisa, meninas? Alguma fala, alguma pergunta? Nada? Por enquanto, não. Tá bom.
Vou passar. Então, quais são as questões que a gente traz, né? Quais são as nossas questões enquanto professor? Quais são as questões enquanto professor? Né? Vocês me passaram algumas questões aqui, eu só colei, vou voltar nelas daqui a pouco, colei as questões que eu recebi, eu vou começar a fazer traçar uma trilha aqui de conversa sobre uns tópicos. Primeiro, então, o que é primordial compreender quando se ensina os gêneros textuais na escola, o que é primordial, desculpa, entender quando se ensina na escola enquanto promovemos o letramento. Como é que é isso, né? Algumas perguntas me fazem pensar no porquê a gente ensina gêneros textuais, por que isso está no currículo, por que essa questão é primordial para a alfabetização. Uma coisa que eu posso dizer para vocês com muita clareza é que dos anos de formação de professores que eu estive no Brasil e na Universidade de Brasília, por quase 3 anos eu fui professora de alfabetização e aquisição de língua materna e literatura, e com a minha experiência aqui, num país que se organiza de maneira diferente, que a educação se organiza muito, mas muito diferente do que a gente tem como experiência aí no Brasil, posso dizer para vocês que vale a pena colocar o pé no freio quando se fala de alfabetização. Vale a pena baixar um pouco essa expectativa tão grande que a sociedade coloca em cima dos alfabetizadores com relação do universo gigantesco de coisas que se espera que se faça nesse ano comprimido chamado alfabetização. Quando eu digo para vocês esse contínuo que vai maximizando até os múltiplos letramentos, a gente pode fazer um paralelo de um outro contínuo que vai se maximizando as expectativas sobre o ano de alfabetização. E vai sobrecarregando o ano da alfabetização com tantas e tantas outras demandas que são pertinentes à alfabetização, mas não são essenciais à alfabetização. E esse equilíbrio que é tão difícil a gente encontrar, tenho para mim, e pelas conversas que eu tenho realizado, que é um grande problema, é uma grande angústia para o alfabetizador. Você tem um universo de questões que você precisa lidar com elas, que são próprias do ano de aquisição formal da escrita, do código do alfabeto e da sistematização da escrita. E, ao mesmo passo, você tem uma demanda curricular enorme, cada vez mais volumosa, sem nem falar das festas, dos projetos temáticos, dos murais, enfim, de todas as demandas cotidianas, operacionais da educação básica, especialmente das classes menores, que estão ali sobrecarregando o seu trabalho. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir nesse momento o que são gêneros, para quem ensinamos gêneros na escola, o que é um ser letrado, né? Eu acho que quando a gente pega a BNCC, e a gente pensa um pouco sobre quão volumoso é o espaço do gênero textual lá dentro, vale a pena a gente pensar que nós estamos tratando de uma BNCC no contínuo de uma educação básica. Nós estamos tratando de uma criança que vai passar mais 8 anos no banco escolar, vendo todos os anos com uma carga horária bastante volumosa a língua portuguesa, e que também tem distribuído nesses anos um currículo denso sobre gêneros textuais. Então, a primeira coisa que eu acho que o que são gêneros, que vocês já estão habituados a pensar sobre isso, mas volto a repetir, gêneros são as manifestações materializadas dos discursos que acontecem na sociedade. Se há um discurso que eu estabeleço com alguém, quando eu compro um produto e eu preciso que esse discurso se materialize, eu construo um recibo. Se eu vou ao caixa eletrônico, saco um dinheiro e eu preciso que essa relação discursiva com a máquina se materialize, eu imprimo um recibo, um extrato, enfim, uma coisinha daquela.
Se eu vou ao mercado e eu tenho um discurso na minha cabeça de uma lista de coisas que eu preciso trazer para casa, eu materializo isso na escrita de uma lista. Então, o gênero é a materialização dos discursos que estão na nossa cabeça, que estão nas nossas relações sociais com as pessoas. Então, gênero não é uma criação, gênero não é uma estratégia, gênero não é um conteúdo, gênero não é um texto que eu trago para a sala de aula. Gênero é uma matéria real que existe na sociedade, que representa as relações sociais. Ok, para nesse momento e pensa. Quais são as relações sociais que os seus alunos de 6 anos estabelecem com a sociedade, ou que a sociedade estabelece com eles? Quais são? Essa é a maior pergunta. Os gêneros vão ser significativos para as crianças se eles representarem, se eles materializarem as relações sociais que as crianças estabelecem, ou com as quais elas convivem. Por isso que a gente não precisa esticar tanto essa lista de gêneros na alfabetização, ou no 2º ano, ou no 3º ano, porque isso vai se dar naturalmente com o processo de maturação desse aluno na escola. Se a gente não cuidar disso, o que nós vamos fazer hoje é o que eu já assisti no desespero dos parâmetros curriculares há 15, 20 anos atrás, as escolas trabalhando loucamente todos os gêneros numa série, de novo no outro, de novo no outro, chega no 3º ano, o aluno não consegue mais ouvir falar em bilhete. Ele não quer mais ouvir falar de receita culinária. Ele não pode mais ouvir falar de bilhete, de carta, de cartão. Por quê? De lista de mercado. Porque isso extrapola as relações de uso e vão para uma escolarização, uma didatização do gênero textual. Esse é um limite que a gente precisa cuidar. Se o conceito de gênero é a matéria da língua escrita, com a qual eu me relaciono, que representa as práticas sociais nas quais eu estou inserida, vamos pensar então nas práticas sociais que a comunidade da Escola Classe 46 está inserida, ou quais tantas outras estão orbitando em volta dessa escola. Isso talvez é a resposta mais clara que eu posso dar para você de qual gênero escolher. A gente vai ver mais um pouquinho à frente, tipologia e gênero. Tem alguns exemplos a mais, mas o ponto de partida é esse. Né? Se nós entendemos o conceito de gênero como materialização do discurso, envolvido nas práticas sociais reais, gêneros que nós vamos oferecer para os alunos têm que dialogar, têm que materializar essas práticas. E aí eu já vou dar um exemplo de cara, quais são as práticas mais comuns para uma criança na primeira infância. São todos os gêneros oriundos da tipologia narrativa. Porque na primeira infância, eu construo a identidade de um indivíduo com narrativas. Quem ele é, quem é o pai, quem é a avó, onde foi, onde nasceu, como passeou, o que aconteceu. Até mesmo quando eu explico uma coisa para a criança que ela não pode fazer, eu conto uma história para ela. Ou a própria lógica, que não é comum em muitos grupos sociais, de contar histórias para as crianças, né? Depende muito do estrato social, mas o contar a história ali, naquele momento, que a criança íntimo e afetivo com os pais, com a mãe, enfim, avós, ele é o registro mais real das práticas sociais que essa criança tem. Então, de cara, todas os gêneros textuais que são oriundos da narração cabem na educação infantil, nas séries iniciais até a alfabetização. Cabem depois da alfabetização. O que a gente vai ver gradativamente é que eles podem ceder espaço para novos tipos, novas tipologias de texto, que vão vir na sequência. E que quando chegar lá do 5º para o 6º ano, entra a argumentativa. A persuasiva, a argumentativa, que ela não entrou antes no currículo. Ok? Então lá, segunda etapa de um fundamental, essa criança vai, então, diminuir a narrativa e dar mais espaço para a argumentativa, mais espaço para a informativa, né? Então, essas questões são questões que a gente precisa pensar, elas são base do conceito de gênero, né? Gênero e tipologia, e elas podem ser um carro-chefe para a gente. Né? Então, para quem ensinamos para as crianças, então, poderem fazer uso disso na sua vida e compreender os usos que as pessoas fazem desses mesmos textos.
E o que é um ser letrado? É esse ser que, situado na sociedade, ele vai dar conta de usar e compreender quando usam com ele. Compreender quando é necessário usar. Né? Ok? Perguntas? Vocês estão muito caladinhos, hein? Se tivesse todo mundo na mesma sala, tava fervendo. Ok, então eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Leitura e escrever é um conceito que para vocês é muito tácito, é muito tranquilo. Eu só quis linkar isso para a gente não perder que o conceito muito primordial já de Paulo Freire de leitura e escrita é fenômeno social. É um fenômeno de construção de identidade social, ok? Então vamos guardar essa informação. Então, se leitura e escrita é um fenômeno social, a alfabetização é a aquisição do código para o uso desse fenômeno social que se chama leitura e escrita, a gente tem dois universos na alfabetização. Tem o universo pragmático, que é ler, escrever, alfabeto, sílaba, palavras, sintagma, sentença, parágrafo, código, né, escrito. E a gente tem um segundo grupo, né, dois grupos, um pragmático e um que a gente chama epistêmico, teórico, né, que é o grupo das discussões psicológicas, né, da psicologia da alfabetização, os fonológicos, que são os aspectos que não estão relacionados ao código escrito, mas estão relacionados com a relação do indivíduo e o som e a língua propriamente dita. Os aspectos linguísticos, que são muito variáveis, desde os sociolinguísticos aos paralinguísticos, né? Gestos, formas, sons, ruídos, imagens, tudo mais que a gente puder incluir. Sociolinguístico por conta de todos os aspectos da variação, de onde esse sujeito é, de qual grupo social, de qual realidade, de qual contexto socioeconômico, de qual região do país, enfim. E didáticos, porque as escolhas didáticas também são no campo teórico. Então, olha, são dois universos que ficam o tempo inteiro trabalhando junto, né? O universo pragmático do pão, queijo, né? A mão na massa, da letra, da grafia, da coordenação fina, da coordenação motora fina, grossa, da escrita, do registro de cada grafema. Então, tem dois grupos aí, tem dois universos, que já são extremamente onerosos para a dinâmica e a complexidade de aprendizagem de uma criança naquele ano de escolarização. A gente didatiza muito, a gente cria milhares de atividades com areia, com caixa de areia, com cores, com lixa, né? Percepção dessa criança sensorial, desse registro gráfico. Mas em torno disso tudo tem uma complexidade muito grande de coisas acontecendo com essa criança enquanto ela é alfabetizada. Somada a tudo isso, então, essas tecnologias da escrita, percepções, desenvolvimento da grafia, percepção da escrita linear, a escrita não é aleatória, né? Ela é faltou a palavra, pré-estabelecida, né? Os usos dos materiais mesmo, o lápis como material, uma tecnologia, né? O papel, o lápis, a linha, a folha, né? A página, são o que nós chamamos de tecnologias da alfabetização. Esse é um grupo. Do grupo, para além dessas tecnologias, a gente está falando de cognição, que aí é um universo enorme, de linguística, de sociolinguística, de psicologia, de pedagogia. Então, eu acho que é importante, eu quis trazer essas questões para a gente não pensar que gênero textual é uma nuvem que paira sobre a alfabetização. Gênero textual é algo que está absolutamente intrínseco. Quando a gente fala de tecnologias de escrita, que a escrita é linear, e você pega uma lista de compra, e você vai explicar para a criança que a lista de compra não é linear. A lista de compra é numa coluna. Por que ela não é linear? Porque ela não é uma sentença. Ela é uma unidade. Então a gente põe uma unidade embaixo de outra unidade. Mas quando você escreve uma frase, a frase é a unidade. Então ela é linear, ela tem que estar na linha da escrita. Olha, isso é uma tecnologia de escrita. Então, o gênero, que responde a um layout de escrita, né? A narrativa tem um título, tem um texto, a carta tem um vocativo, um corpo, uma saudação.
uma assinatura, uma data, talvez, o cartão tem lá o seu layout. Quando a gente ensina esses layouts dos gêneros textuais, a gente está ensinando a tecnologia da escrita. Mas por trás disso, tem muito mais coisa, muito mais importante, que é o processo de uso dessa escrita, né, que passa por essa coluna toda do lado de cá. Linguística, sociolinguística, psicologia, pedagogia, que são as estratégias didáticas e etc. Né? Então, quando a gente desenvolve o letramento dessas crianças, ou se dispõe a desenvolver essas habilidades de uso das tecnologias, seja lá do grafema inicial da vogal A, até a complexidade do layout de uma lista, quando a gente dispõe a desenvolver essas habilidades, a gente tem que entender que isso tudo é uma face de um processo muito mais amplo, e que, permeando tudo isso, tem que passar, tem que ficar claro para a criança que esse propósito de escrever e ler é se inserir, é fazer parte de um todo, que faz exatamente isso, que lê e escreve. Esse é o propósito. Então, eu fiz uma comparação, eu vou mostrar para vocês já só quero passar esse slide. Então, eu botei por último, reconhecimento, apropriação das situações sociais de uso e escrita. E esse é o carro-chefe, né? Então, quando a gente fala lá, trabalhar gêneros textuais, é, na verdade, amassar o barro ali todo dia para fazer a criança compreender que todas as práticas estão voltadas, estão direcionadas para que eles se sintam um sujeito pertencente a um grupo social que usa a escrita. Então, mostrar para a criança um gênero, mostrar para a criança a capa de um livro, explicar para ela, olha o título, é o autor, olha a ilustração, desvendar, descrever essa capa de um livro, identificando a capa de um livro como um gênero, não é só, ou não deve ser, como foi no início, não deve ser uma prática didática. Ela deve ser um mecanismo de aproximação, de inserção dessa criança nesse universo do livro. Né? Assim como a escrita de um painel, ou a escrita de um gráfico feito com tampinhas de PET numa aula de educação matemática, e gráfico é um gênero textual, sirva não para ilustrar numericamente aquele raciocínio, mas sirva para entender que é assim que as pessoas expressam o seu entendimento sobre um contexto numérico. Assim que a gente expressa o entendimento sobre como apresentar um livro com a capa, como explicar o livro, a contracapa, como apresentar o autor, a orelha do livro. Né? São gêneros textuais presentes no próprio bloco, o livro. Mas esse movimento é um movimento para mostrar objetivos distintos. O que o leitor faz? Ele conhece a obra, ele lê mais sobre a obra na contracapa e ele abre o livro para ler a orelha de quem escreveu aquele livro. Esse é um movimento que um leitor adulto faz. Né? Pois bem, então, em linhas gerais, o que a gente faz é isso aqui, alfabetizar letrando, e aí tem uma coisa que me chamou a atenção, eu falei lá atrás, comparativamente entre a alfabetização no Brasil e a alfabetização no Canadá, é que no processo de reforma curricular do Canadá, 26 anos atrás, ficou muito claro para eles que a classe de alfabetização era a classe de compreensão desses princípios e aquisição do código alfabético. O que quer dizer isso, Kátia? Quer dizer que a escola está muitíssimo pouco preocupada com a escrita do gênero. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não estou dizendo com a escrita da criança, não. A criança continua escrevendo. Mas a escola está muitíssimo pouco preocupada com a escrita e reprodução do gênero e muito mais preocupada com a compreensão e o contato com o gênero. Não sei se ficou claro isso para vocês. Quer dizer que as escolas aqui no Canadá trabalham esse componente fala e oralidade, como componentes distintos.
Fala é a fala espontânea da criança em situações interacionais comunicativas, e oralidade é a construção do discurso oral. Construção do discurso oral eu faço mediante a produção de texto. Então, quando a criança constrói oralidade, ou ela desenvolve oralidade, ela está desenvolvendo a produção de texto falado, texto oral. Olha a diferença. E é nessa aposta que o currículo da alfabetização no Canadá se baseia. Então, o currículo, ele é potencialmente oral. E a escrita, a aquisição do código, obviamente, está acontecendo na classe de alfabetização. Mas ela está acontecendo com menor peso, menor ônus de reprodução escrita. E eu acho que esse é um aspecto que talvez a gente pudesse pensar um pouco na escola brasileira. A gente tem uma sobrecarga enorme na alfabetização de reprodução escrita. E tem uma das perguntas aí que me fizeram que vai caber essa reflexão. Ah, alguém levantou a mão. Elione. Fui eu que levantei a mão, professora, foi a Maristela que Diga, levantou. Eu fiquei muito interessada nessa sua fala aí da construção oral, antecedendo muito mais a questão da escrita, né? A valorização que tem. Aqui na cultura da nossa escolarização é que o menino realmente escreva porque ele tem que levar um papel para casa com alguma coisa que ele fez, senão ele vai chegar em casa sem papel nenhum, então o pai vai dizer que esse menino está fazendo na escola. Materialização o pai, eu gostei da palavra que você falou, materialização para a família do aluno é chegar com o caderno cheio, com o livro todo respondido, né? Essa é a materialização que as pessoas compreendem na nossa cultura aqui, e que é muito difícil o professor, principalmente nos anos iniciais, e os da educação infantil sofrem bem mais com isso, e eles, né, estão desenvolvendo esse discurso dentro da cabeça da criança antes dele ir para o papel, mas isso é muito pouco mensurável dentro da nossa cultura, né? Isso não tem, parece não ter muita importância, e os professores sentem muita dificuldade com isso na nossa realidade aqui atualmente. Sim, sim, e eu vou te dizer, Maristela, que muitos anos eu fui consultora da escola em Brasília, né, um pouco da secretaria, mas eu fui consultora do Marista, do Sigma, do Pedacinho, do Montessori, aquela outra, esqueci o nome agora, que fica ali perto do Montessori, esqueci o nome completo. E do Objetivo também, por uns anos. E do Leonardo da Vinci também, por uns anos. Todas essas escolas megas, escolas em Brasília, eu trabalhei de alfabetização com aquelas que tinham educação infantil, como Montessori, Sigma, Marista, eu trabalhei com os pequenos também. Eu vou te dizer com muita segurança que há uma pressão, especialmente na educação infantil e essencialmente na alfabetização, de que o produto agrade ao pai, de que o produto responda à expectativa do pai. É como entrar no avião, o passageiro botar o cinto e dizer, piloto, por favor, eu quero que você comece pela esquerda. Se a gente pensar nisso, isso é impróprio mais da nossa cultura e a gente nem precisa aqui parar para discutir o quanto que a figura do professor tem sido, algumas décadas, prejudicada e nos últimos 2, 3 anos aterrorizada, a gente vale cada vez menos. A gente pode cada vez menos, né? E o que a gente fala que é fato é muito difícil. Talvez uma comunidade mais simples ouça melhor o professor, mas dependendo da comunidade, a arrogância é muito grande, não ouve o professor. A comunidade quer determinar o que é, de fato, processo de ensino-aprendizagem. Ok, a gente sabe de tudo isso, é assim que acontece, pá. O que na prática a gente pode fazer nisso enquanto professores? Bem, a primeira coisa que eu digo para vocês, e digo pela minha experiência de sala de aula mesmo, de estar na classe de alfabetização, assistindo aula, de estar com professores. Outra escola foi o NDA, não sei se vocês conheceram, uma escola que eu gostava muito. Fui consultora lá uns anos. Gostava muito de sentar na classe de alfabetização, assistir as aulas e discutir, planejar com os professores. Era isso que a gente fazia ali na consultoria. E eu vou te dizer que há uma relação muito direta com a pouca eficiência do ensino da escrita
Eu vou chamar de fracasso porque a gente nunca fracassa, mas eu acho que é uma pouca eficiência quando a gente atropela o caminho. E aí, quando é que você está falando isso, Kátia? O que é atropelar o caminho? A essência do discurso humano, eu não estou falando Brasil, não estou falando século XX, não, XXI, eu estou falando de essência humana, linguagem humana. A essência da linguagem humana é que o discurso se faz no campo cognitivo, campo oral, e depois se materializa na sociedade, seja qual for o instrumento, seja a pedra de Moisés, seja a areia de uma praia, seja um pedaço de papel, seja qualquer laptop, ou qualquer tablet, ele vai se materializar via escrita alfabética, via desenho, via obra de arte, via estátua, via arquitetura. O discurso vai se materializar na linguagem escolhida, seja linguagem gestual. Mas olha, o caminho do discurso é cognitivo. Campo da oralidade, que é quando o cognitivo, que é a ideia, se organiza em língua. Olha, o discurso começa numa ideia. Então, ok, eu pensei hoje que acordei e pensei, pô, acho que eu vou fazer um almoço gostoso hoje. Entre eu levantar, escovar dente ao banheiro, trocar de roupa, papapá, eu vou pensando na minha cabeça, será que eu tenho isso na cozinha? Será que eu preciso comprar isso? Que hora que eu vou fazer esse almoço? Quem que vai vir almoçar? Vou servir? Que prato que eu vou pôr? Papapá, eu vou pensando. Tudo isso que eu tô pensando é discurso. E eu tô usando língua portuguesa, estou pensando em português, posso usar japonês, se eu estiver usando a língua japonesa. Eu estou pensando, e o meu pensamento se constrói num discurso usando uma língua X. E a prática materializa esse discurso. Então, se eu estou pensando em cozinhar, vou cozinhar. Se eu estou pensando que eu tenho que escrever um e-mail para a Elione, eu vou sentar no computador e escrever um e-mail para ela, mas eu estou materializando aqui, ó, é o primeiro lugar. Então, quando a gente vai lá no processo de desenvolvimento do indivíduo, na sociedade letrada, pega uma criança de 6 anos, coloca no banco escolar e diz para ela, agora você vai aprender a escrita é novidade para ela, mas a construção do discurso não é mais novidade para ela, porque ela está fazendo isso desde sempre, desde antes de aprender a falar. Depois, aprendendo a falar, ela conseguiu materializar na oralidade. E aí, então, a escola senta essa criança para materializar na escrita. Ok, então ela vai materializar na escrita agora. É isso que a alfabetização faz. Senta a criança para materializar o discurso na escrita. Então, esse discurso, ele surge antes, ele existe antes, e ele vai passar a alfabetização, e é o que vai garantir a existência desse indivíduo na sociedade, é essa capacidade discursiva. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é, nós atropelamos quando a gente quer que a criança escreva antes de amadurecer o discurso. Vamos amadurecer o discurso dessa criança para a escrita. Alguém me perguntou, e eu vou avançar um pouquinho aqui só para mostrar, alguém me perguntou, eu vou achar essa pergunta daqui a pouco. Alguém me perguntou sobre o que era melhor, o reconto ou a escrita autônoma da criança, autoral da criança. A escrita autoral da criança é fantástica, porque ele é o processo de reconhecimento daquela tecnologia de escrever. Mas ela é autoral porque o discurso está aqui. Mas quando você conta uma história e pede para essa criança recontar, ela está fazendo um exercício de apropriar-se do discurso do outro. Isso é essencial para a escrita. Eu preciso me apropriar do discurso do outro para eu escrever naquele lugar. Então, a forma como a gente conta uma narração, a sequência de episódios, a sequência temporal, a progressão de um texto, isso a gente aprende ouvindo. Lá na frente, talvez no 5º, 6º ano, essa criança vai começar a entender o que é uma progressão textual. De fato, usar elementos coesivos, né, com esses nomes e tudo. Mas aqui, quando ele está ouvindo uma história, ele está recontando essa história, recontando como foi, construindo uma narrativa de como foi o final de semana dele, beleza? Uma narrativa autoral. Mas quando você conta uma história para ele, um conto, um livro de literatura, uma lenda, uma fábula, o que for, e pede para ele fazer esse reconto,
Ele está tomando emprestado estruturas da língua para fazer esse reconto. Isso é essencial. São duas coisas diferentes e essenciais. A narrativa autoral, ela é importante. O reconto é essencial. Como é que eu faço os dois, Kátia? Façam os dois alternativamente. Dê para ele o reconto como referência, com mais frequência, especialmente no início, no primeiro semestre de alfabetização. Dê para ele mais possibilidade de reconto, porque então ele vai absorver mais elementos da língua para suprir a sua capacidade de construir o discurso. Ao mesmo tempo, vá construindo discurso com ele ali, naquele mesmo semestre, mas talvez 3-1, 3 recontos para 1, 3 recontos para 1. Depois você vai diminuindo essa escala, 2-1, depois 1-1. Qual é o processo? É o mesmo nosso. Eu só sou capaz de escrever um artigo acadêmico porque algum dia, 20 e tantos anos atrás, eu li artigo acadêmico na universidade, porque eu nunca tinha lido no ensino médio. Eu li 1, eu li 2, eu li 10, eu li 50 para poder escrever um parágrafo desse tamanho com aquela cara ali, acadêmica. É reconto. Né? Você vai escrever uma resenha, você vai escrever um relatório de avaliação do seu aluno. Você não sai da universidade e escreve um relatório. Você vai ter que ler relatório dos seus colegas, você vai ter que fazer exemplos, você vai ter que se apropriar desse gênero. Olha que a gente volta a discutir gênero, são modelos materializados na sociedade. Então, preciso ver esses gêneros, conhecer esses gêneros, para dar conta de produzir esses gêneros. Por isso que o reconto e o texto autoral, eles são indissociáveis. Mas no começo da escolarização, como no começo de qualquer contato com um discurso específico, eu preciso me apropriar desse discurso. A escola faz isso, mas há crianças que não vêm da educação infantil para a alfabetização. Então, não viveram isso menores, né? Esses recontos escolares do fim de semana, do passeio, como foi o passeio, como foi a aula, como foi isso, esse mecanismo que a escola ensina, algumas crianças não trazem para a alfabetização, porque já caem na alfabetização diretamente, né? Outras podem fazer isso na educação infantil. Bem, esse aqui que eu trouxe para vocês, só me sinaliza o tempo, tá, Leone? Porque se me deixar, eu falo aqui a tarde inteira. Esse quadrinho que eu trago para vocês, eu tirei lá do currículo canadense, e ele é interessante da gente observar, olha só. Esse escuro é a oralidade, esse é ouvir, né, escuta, esse mediano aqui, ó, eu tô apontando para a tela errada. Esse escuro aqui é o listen, escuta, esse mediano, cor aqui, é fala, esse é escrita, leitura e escrita, tá? Olhem aqui no primeiro ano de alfabetização como que é o currículo. O currículo aqui é 100%, então. 20% é escrita e leitura, que é essencialmente o lugar de aquisição de código. E 80% é fala e listen, ó. Conto, reconto, listen e fala. Ouvir e falar, ouvir, falar, ouvir, falar. Isso é alfabetização. Daí você vai pro... E o que isso está ilustrando pra gente aqui, quando eu disse que isso me chamou muita atenção? Porque eu vou escrever muito melhor um parágrafo no meu segundo, no meu terceiro ano de vida escolar, se eu elaborar bem um discurso. Então, eu, em vez de ficar treinando a criança a escrever um parágrafo, quando ela nem sequer consegue escrever uma frase, é perda de tempo, é atropelar a carroça com os bois. Entende? Você tem que, ou botar a carroça na frente dos bois, né, que é o ditado. Então, essa lógica ela é muito interessante e chama a atenção da gente de uma coisa. Se o discurso é no âmbito oral, se a criança chega com a oralidade para ser desenvolvida, escolarizada, e ao mesmo tempo ela tem que adquirir o código, vamos equilibrar. O código ele tem que estar a serviço desse discurso. Então eu tenho que desenvolver o discurso dessa criança. Então eu vou escrever escritas coletivas, eu vou escrever junto com essa criança, eu vou ser o escriba para essa criança, mas o que eu vou desenvolver potencialmente nessa criança é a sua capacidade cognitiva de elaborar o discurso, de elaborar o texto, de elaborar a fala. Por isso que o primeiro ano essencialmente fala e escuta, o segundo e terceiro ano diminui um pouco, aumenta
para 30% fala e escuta, observem 30%, desculpa, leitura e escrita, fala e escuta continuam 70% do currículo, e só no 4º ano em diante que todos têm o mesmo peso, que todas as habilidades ganham o mesmo peso. Isso deve nos chamar a atenção para uma coisa. E é lógico, quando uma criança de 6 anos entra na escola, o seu potencial imenso é de fala, seu potencial enorme é de elaboração do discurso oral. Muitas não conseguem ouvir, não foram preparadas, não tem escuta em casa, não tem discurso elaborado em casa. Então ela vai ter que aprender na escola a ouvir um discurso elaborado, organizado, sequenciado, um discurso usando uma língua que seja uma linguagem padrão, uma linguagem formal. Muitas crianças não têm acesso algum a isso. A escola tem esse lugar. Então, olha quanta coisa a gente tem para fazer na alfabetização em relação à escrita, porque esse discurso, quando eu falei lá atrás da sociolinguística, esse discurso que a criança traz uma bagagem enorme das suas variações socioeconômicas, familiares, regionais, etc. O que a escola precisa fazer é organizar esse discurso oral da criança, escolarizar esse discurso oral, no sentido de trazer referências da língua formal que vai aproximar essa criança da escrita. Muitas crianças dizem, sofrem, e a gente, professor, vê isso, porque a fala é uma, a escuta é uma. O professor fala outra língua, e na hora de escrever, ela tem que escrever outra língua. É como se ele estivesse numa escola multilingüe. O pai fala, vou usar uma expressão, o pai fala mineirês, a mãe fala carioquês, a criança vem para a escola, o professor fala candanguês. Eu estou falando de fazendo um jogo aqui com variações regionais, mas eu não estou nem colocando as variações sociais, as variações socioeconômicas, etárias, né, que já distanciam. E especialmente a escolarizada. Pais não escolarizados têm uma fala muito diferente com as crianças do que os pais escolarizados têm. Daí essa criança chega para a escola, ela precisa conhecer uma oralidade escolarizada. Primeiro ano é o ano dele escolher, dele então viver esses gêneros textuais que a gente tem para apresentar para ele, mas viver muito no âmbito da oralidade, que é essa percepção que ele precisa introjetar de quase, em alguns contextos, quase uma nova língua para ele. É quase uma língua diferente para algumas crianças. Como se fala a palavra completa, né? Então, uma criança chega na escola, os meninos estão na rua, os meninos estão na rua. A frase da mãe, os meninos estão na rua. Chama os meninos estão na rua. A criança vai escrever, os meninos estão na rua. Ok, variação geográfica, perfeito. Socioeconômica, ok, a gente trata isso. Como é que eu dou input para essa criança? Como é que eu potencializo a linguagem dessa criança? Oral, escuta. Discurso oral. Esse é o papel da escola aqui, né? Uma escola, e que me chama atenção. Então, em termos gerais, aqui só pensei uma tipologia para chamar a atenção o seguinte: a resposta para a pergunta quais gêneros são melhores trabalhar na alfabetização, para mim, a gente não tem uma receita trabalhar esse gênero. Depende muito do contexto, né? Depende muito da região do país. Depende muito se você está numa escola periférica, numa escola de elite, numa escola... Porque depende muito dos contatos que essas crianças têm, das realidades que essas crianças vivem, né? Tem crianças que nunca passou perto de um ônibus, tem criança que entra todo dia no ônibus. Tem criança que nunca foi ao mercado com a mãe, tem criança que vai ao mercado sozinha. Então, essas realidades, elas vão impor, sim, no grupo social, uma distinção que te permite trazer mais gêneros específicos ou não para cada grupo. Mas, em linhas gerais, eu quis escolher a tipologia narrativa. Porque na educação infantil, na alfabetização, segundo e terceiro ano, a narração, ela é muito presente. Né? Ela é muito presente porque na estrutura linguística dessas crianças,
A organização sintática, por exemplo, dos tempos verbais no presente, no passado, elas estão mais familiares para essas crianças. A narrativa simples, que tem um sujeito e o predicado, é uma sentença simples, é mais fácil assimilar. Quando você vai para o texto informativo, para a lista, que é só um conjunto de palavras, sem os verbos, para o convite, você tem outros grupos, outras organizações sintáticas da língua. Por isso que lista, por ser só nomes, lista de pessoas, objetos, brinquedos, etc., compras. Até mesmo lista de afazeres, né, quando você já pode listar verbos. É uma coisa interessante, mas a narrativa, ela é perene, ela é constante nessas classes iniciais do ensino fundamental. Qualquer gênero que você circular na narrativa, ele é um gênero adequado. Então, é interessante ver o que está mais próximo da sua realidade, da realidade das crianças, da sua biblioteca, do acesso a essas crianças, né? Mas, em linhas gerais, qualquer gênero que estiver organizado na tipologia narrativa é um gênero interessante para a alfabetização. E aí, aqui, esse quadro é um quadro simples, né? Esse quadro é muito comum nos materiais, inclusive didáticos, né, que trazem essa distribuição. Você tem lá, então, os domínios sociais, aqui, caracteriza a narrativa no domínio social literário, controverso, pode estar em outros domínios também, pode estar no domínio da oralidade popular, né, dos contos populares, das anedotas, das histórias de memória das pessoas, das comunidades. Narrar e quais exemplos de textos orais escritos, conto, fábula, lenda, narrativa, conto parodiado, até mesmo uma história em quadrinhos, né, se ela tiver uma sequência, se não for charge ou tirinha, ela é uma sequência narrativa, né, pode ser uma sequência narrativa. Uma ilustração, um livro só de imagens, toda essa... O interessante de pensar na escrita é porque quando a criança começa a escrever frases, ela pode escrever frases informativas. O lápis é vermelho. Uma frase declarativa, informativa. A transição dessa escrita para uma escrita fluida, com conectivos, organizada, é muito mais difícil, porque ela não está fazendo sentido na cabeça. Então, por exemplo, você vai ter uma criança que vai descrever um palhaço e vai, talvez até o terceiro, quarto ano, vai escrever conjuntos de frases secas, assim. Palhaço é vermelho, palhaço é alegre, palhaço é feio, palhaço é bonito. Ah, mas é um conjunto de frases sem a conjuntura de um texto coeso. O que a narrativa faz? Não. O que a narrativa faz já é de antemão promover a minha capacidade de juntar as partes. Por isso que a narrativa é tão importante para as séries iniciais. Ela ajuda as pessoas, né, os indivíduos, a conectarem os fatos. A conexão pode ser pelo tempo, pela sequência, pela causa e consequência. Então, essas ideias, a conexão pode ser pelas ideias, para depois vir pelas palavras. Quando ela vem pelas palavras, lá mais para frente, segundo, terceiro ano, a gente está ensinando as crianças a construírem ali conectivos. Então, é importante isso na escrita, né? Na escrita fluida. As avaliações internacionais avaliam isso. As crianças usam os conectivos, os elementos de coesão, quando escrevem. Só que a gente pode ensinar tudo isso só contando história, só recontando, só frisando os conectivos no reconto. Quando a criança reconta uma história e o professor faz um registro coletivo, ele pode escrever com cores diferentes, de caneta, o conectivo. Ele precisa dar aula de conectivo, não precisa nem fazer lista de conectivo, ele só chama atenção para a criança. Na oralidade. Então, era uma vez, sei lá, João foi ao parque com o pai. Nesse dia, o sol estava quente. Então, João brincou, correu, pulou, olha as vírgulas. Vírgulas são conectivos. E comeu bastante. Olha o E aí, é um conectivo. Então, a narrativa promove isso no discurso da criança. Ela promove esses ganchos tão essenciais para eu construir uma escrita fluida. Para além da palavra, da frase, caminhar para um parágrafo. Então, a narrativa tem esse valor.
Então, todos os gêneros que têm essa composição narrativa ajudam muito as crianças na alfabetização. A se apropriar, a trazer a escrita material, né, física, como representação do pensamento. Se a gente parar para pensar, as crianças contam muitas coisas o tempo inteiro. Aconteceu um fato em casa, ela não noticia o fato, ela conta o fato, ela narra o fato. Meu irmão brigou comigo, bateu em mim, minha mãe bateu em mim, papapá. Ele conta, né? Então, a narrativa é uma estrutura frequente. Então, aqui, ó, texto narrativo tem por finalidade narrar, a construção de enredo, personagens, tempo, progressão, né? A progressão é um elemento essencial na escrita, tão essencial para a nossa escrita. E para o desenvolvimento futuro. Então, narrar, daí a gente pensa assim, mas narrar, fica contando história para os meninos a vida inteira, olha, presta atenção, quantas competências a narrativa implica. Narrar é ordenar, sequenciar, enumerar, sumarizar, resumir, estender, relacionar, contextualizar, narrar o contexto em que aconteceu aquela história, descrever, dentro da narrativa, há traços de descrição, apresentar uma situação, uma história, contar uma história, explicar alguma coisa narrando, selecionar, eu preciso selecionar elementos para minha narrativa, eu não posso contar tudo, que não acaba nunca. Então, olha quantas habilidades, então você pode selecionar essas habilidades no seu planejamento e trabalhar a narrativa, porque ela vai dar conta, ela vai dialogar com essas habilidades, né? A narração e o ensino da estrutura da língua, a narração, ela permite a extensão da frase para uma sentença maior, para o parágrafo, ela permite que o aluno use com clareza o sujeito, o predicado e os adjuntos, ou seja, o menino foi ao parque com o pai, percebe? O menino foi ao parque ontem, o menino brincou com a mãe em casa. Olha, ele está usando aí, ó, sujeito, predicado, adjunto, adverbial. Professor Kátia, não é porque está falando isso, estou falando isso porque isso é complexo na língua. E a gente sabe que na escrita alfabética é complexo. Para chegar a essa frase, para essa frase clara, essa frase completa, esse ponto final, não é simples. É simples aqui na narrativas, e muitas vezes muitas crianças precisam na rodinha ali, ó, sistematizar, porque a criança faz um reconto incompleto, faz um reconto com sentença cheia de buracos, né? As coesões, os conectivos, a pontuação, a vírgula, o ponto final, coisa que a gente nunca pensou em usar na alfabetização, não precisa ensinar. Reconta, reescreve, isso aparece. Né? Pausa, isso aparece lá. Verbos, progressão, temática, temporal, presente, passado, ontem, hoje, amanhã, essa noção de tempo e espaço, né? Referenciação, eu vou dizer, o menino, Paulo e o irmão foram para o parque, eles brincaram a tarde inteira, depois foram para casa. Olha, só essa sentença. Paulo e Ricardo, eles foram. Isso é sequenciação, isso é referenciação. Paulo e Ricardo é substantivo, eles é pronome, foram já é o sujeito dentro do verbo. Isso é um recurso na língua. Para não repetir Paulo e Ricardo, Paulo e Ricardo, Paulo e Ricardo em cada sentença. Isso a gente ensina quando escuta, aprende quando escuta, quando lê, quando usa. Não precisa explicar nada, não precisa dar nome de nada, porque nome não serve para nada. Sinônimos e antônimos é a mesma coisa, né? Eu fui no parque, eu fui no jardim, eu fui lá fora, eu fui no quintal. O que eu posso usar para substituir as ideias no texto, para não usar a mesma coisa, né? A narrativa permite tudo isso. Aqui tem um quadrinho que eu peguei até no Google aí de exemplos comuns dos gêneros, só de narrativa aqui, quantos que a gente tem, ó, lenda, mito, fábula, contos, biografia. A biografia é narrativa, lembra-se disso? E é tão legal trabalhar com biografia, né? Crônica, o diário, né, o que eu fiz ontem, o que eu fiz essa semana, fim de semana, é narrativo. Os mistérios, o terror, a aventura, são narrativos. Né? Então, nessa página, a gente tem aí 80% de gêneros narrativos, né, numa proposta de livro de alfabetização. Ok? Um exemplo aqui da escrita de uma criança que vai falar sobre o Garrincha, então ela vai dizer, né, escrita típica de criança na alfabetização, no finalzinho já. Criança nasceu em, Garrincha nasceu em, deixa eu ver aqui no meu texto que é mais claro, em Pau Grande, né? Olha só,
Em 28, bababá. Sua parteira, Dona Leonor. Isso é reconto, né? A criança não tem essa construção. A primeira ver ele tinha as pernas tortas, a perna esquerda era horqueada para dentro. Ok, tem uma série de questões aí que vocês sabem tanto quanto eu a respeito da escrita ortográfica, da escrita silábica, das questões aí de apagamento, Mas o que interessa pensar é que a biografia, ela permite esse encadeamento. E o ensino da escrita, quando a gente não está pensando em alfabetização, está pensando em escrita, produção de texto, o ensino da produção de texto, ele é essencialmente esse diálogo entre o que eu penso, o que eu escrevo, como 1000 vezes eu melhoro o que eu escrevo. Ok? Ok, meninas, perguntas. Eu bebi um golinho do meu cafezinho aqui, enquanto vocês falam perguntas. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu já não tenho mais? Já são 15h15. Ok, até que horas que a gente ia ficar? A gente tinha combinado das 14 às 15, né? Mas não tem problema extrapolar, a gente tem tempo aí. Desculpa, meninas, é porque eu falo muito mesmo. Mas, enfim, eu só coloquei aqui 5 perguntas. Das 5, acho que duas eu já adiantei bastante a resposta, mas vocês queriam comentar alguma coisa antes de eu passar a falar sobre as questões que vocês me trouxeram? Eu queria só reforçar, no momento que você fala dessa questão dos pais, e a gente está sentindo isso muito também, assim, se acentuou, né, no ensino remoto, dessa questão da oralidade. Especialmente para aqueles aluninhos que ainda estão no processo, né, de alfabetização, que ainda não conseguem produzir um texto escrito, nem por isso a gente deixa de trabalhar essa questão do reconto mesmo, né, de história, seja por imagens, ou uma fábula que a professora leu, ou um conto que a gente trabalhou um vídeo, e a gente sempre pede, né, essas atividades, ou o áudio, ou então o vídeo da criança recontando. Justamente porque a questão da oralidade no ensino remoto ficou muito prejudicada, porque reduziu o nosso tempo em aula, né, presencial. A gente tinha 5 horas ali para estar fazendo as intervenções com as crianças. Situações diferentes, né? Exato. E aí, no Meet, a gente não pode se alongar, né, no tempo das aulas. E na rodinha a gente explora muito essa questão da oralidade, mas agora não tem rodinha, ou se tem o momento da rodinha na aula do Meet, é um tempo curtinho, porque tem outras coisas, é muita coisa para tratar em pouco tempo. E a gente tem tido pouco retorno, assim, dessas atividades de áudio, de vídeo, e os pais questionando, né? Tem que mandar isso mesmo? Não, professora, mas o menino está no período de alfabetização, esse menino tem que escrever, bota esse menino para escrever, né? Assim, então é um pouco complicado também para a gente trabalhar com essa conscientização mesmo dos pais, né? De que a escrita, né, o discurso, na verdade, ele começa, né, na cabecinha, e a criança, ela apresenta isso, né, oralmente, depois que vem, né, a escrita, na verdade, é só o registro, né, desse discurso que foi construído. E a gente está penando aí com alguns pais que não mandam essas atividades. E eu fico pensando que não só todas essas coisas que você disse, mas a própria presença do pai e da mãe no processo de ensino, como isso altera, né? Porque a relação do aluno com o professor é uma muito específica. A criança dentro da sala de aula com os colegas e professor é uma criança. Criança em casa com pai e mãe é outra criança. Daí você vai dar aula dentro da casa daquela criança, né? Então, muitas vezes tem um pai e uma mãe perto, tem um irmão, tem um pai e a mãe que atropela, que dá a resposta para a criança, que induz a criança a responder, que pressiona, né? Esse ensino remoto, ele é um terremoto, né? Na verdade, na vida da gente, ele é um terremoto.
Eu fico imaginando, e aqui muitas discussões foram feitas a respeito disso. No começo, houve todo esse frisson, né? O que vamos fazer? As crianças vão perder o fluxo do ano. E até que a poeira sentou um pouco, e eu achei interessante observar nesse paralelo das realidades diferentes, como que a gente ainda, no Brasil, e agravado pela população, por quanto a população está inflamada, quanto a população vive um momento contraditório, de opiniões diferentes, etc., essa angústia de que tem que fazer tudo, tem que fazer muito, né? Aqui, o discurso foi o oposto, o discurso foi vamos fazer o menos possível, vamos deixar as crianças e vamos deixar os professores menos estressados possível, porque fora dessa sala de aula remota tem uma pandemia. Tem gente trancada em casa, tem gente perdendo emprego, tem gente sem dinheiro, tem gente com medo, tem gente adoecendo, né? Mesmo com um país com tanto controle aqui, muito diferente do que se passa aí, isso foi uma realidade. Então, eu acho, não sei o quanto vocês na escola teriam condição de fazer isso, por se tratar de uma escola pública, por se tratar de um espaço com maior autonomia do que outras escolas particulares têm, né? Nessa relação de comércio. Eu não sei qual espaço que vocês têm, mas vale a pena refletir nessa coisa de diminuir a expectativa do que a gente tem que fazer com essas crianças nesse ano. Não dá para transpor, porque a sala de aula de alfabetização real ela é tão intensa, tem tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, né? É a rodinha, sai da rodinha, é a fila, é o lanche, é o parque, é a atividade de cortar, de colar, de fazer, de contar, de recontar, de escrever junto, de corrigir, de ir para a lousa. Tem tanta coisa acontecendo que é impossível reproduzir essa dinâmica ou recortar essa dinâmica por remoto. É impossível. Quando você fala em remoto com ensino adultos, já é difícil. Remoto com crianças é judiação, né? Acho que a palavra é essa, judiação. Tê-los ali sentados, tê-los ali interagindo com a máquina, ter especialmente as crianças com quaisquer dificuldades que eles possam ter a mais que os colegas, é muito difícil. Eu acho que é o momento da gente pensar o que seria essencial. Então, se eu posso aqui contribuir de alguma maneira, acho que pensar o essencial, você disse muito bem que vocês estão fazendo, que é o conto e o reconto, talvez sistematizar um maior número de situações de escrita autônoma dessa criança, para as fases mesmo, pré-silábicas, silábicas, sabe? Exercícios. Professora, mas a gente trabalha um projeto, a gente trabalha tantas coisas criativas, sim, mas nesse espaço remoto, tudo isso está comprometido, nesse espaço remoto, tudo isso cai por terra, por quê? Primeiro, você nem tem todas as crianças, às vezes, ali online com você por situações de internet, de computador, de casa e etc. Ou estão com você e não estão com você. Estão ali, mas não estão fazendo. Então, eu acho que nesse momento poderiam ser feitas atividades, poderiam ser pensadas atividades um pouquinho mais estruturadas para garantia dessa escrita formal, dessa construção formal, do pré-silábico, né, do alfabético até o silábico, para garantir minimamente que as crianças construam isso. Então, exercícios mais pontuais, que as crianças possam fazer sozinhas, possam fazer de maneira autônoma. Talvez isso responda um pouco a essa aflição dos pais e deixe os pais um pouco mais sossegados, sabe, perturbando menos. E, paralelo a isso, você continuar fazendo isso que nós estamos falando, que é o gênero textual, a narrativa, o conto, o reconto, o trabalho com o discurso, com a oralidade. Você tem espaço para fazer isso, mas, de repente, você criar não sei se eu estou me fazendo muito clara, mas criar numa parte da aula, ou até mesmo como tarefa pós-aula, uma sistematização mais pontual, entende? Mais estrutural. Porque a intervenção que o professor faz na sala, ela é insubstituível. O toque do professor na mão da criança, o contorno que o professor ajuda a criança a fazer, a percepção motora que o professor
tem daquela criança e que ajuda aquela criança a desenvolver, ela é muito difícil, ela é impossível no remoto. Até para ver a mãozinha da criança é difícil no remoto, né? Então, eu acho que seria interessante, talvez, construir mais atividades que a criança registre e mostre o papel na tela, ou escreva, ou faça ditados com essas crianças por imagens, mas trabalhar a sistematização desse alfabético ao silábico, numa parte da aula, que garanta essa progressão que eu imagino que angustie todos, né, de criança está avançando nos estágios da escrita ou não, né, e divida talvez nesses dois blocos, um bloco de sistematização estruturada da escrita e um bloco de trabalho com a construção oral, com a oralidade, certo? Bem, não sei se eu ajudei muito, Elione, nessa resposta, mas então, eu só vou passar rapidamente aqui, que eu sei que a gente já está bem avançado na hora. Devo aprofundar o estudo sobre características dos gêneros sexuais com as crianças que estão iniciando o processo de alfabetização. Então, a gente já conversou por que ensinar, o que ensinamos, por que devemos aprofundar. Esse aprofundar, eu penso que aprofundar, ensinar os gêneros é você selecionar o gênero e trazer para a aula, é você mostrar para a criança como ele é usado, por que ele é usado, por quem ele é usado. Esse sentido, sim, aprofunda, sim, sempre discuta com as crianças, quem usa, por que usa, quando usa, você usaria, quem usaria que você conhece, quando usaria, ok. Esse é o máximo que a gente aprofunda. Layout do gênero, isso são coisas que a gente expõe à criança, a gente produz com ela, mas não deveriam ser conteúdos, né? Às vezes eu vejo escolas fazendo trabalho sistemático com layout, como é isso, como é aquilo, isso só se repete. É quase que substituir a aula de preposição, que o aluno vai ter 8 anos da vida dele memorizando preposições, para o layout de sei lá, de uma carta, que a vida inteira ele vai repetir na cabeça dele o layout de uma carta. E que é desnecessário, né? Porque a escrita em si já organiza esse layout, né? O que devo considerar ao pedir que o aluno faça uma produção de texto? Então, essencial, você deve considerar. Eu vou dizer aqui um exemplo que eu falo com os professores, é os 5 dedos da mão. Aqui. Eu faço, inclusive, as crianças desenhar, fazia, né, quando eu visitava as escolas, fazia a criança desenhar a mãozinha no papel dela, o contorno da mão, e em cada dedinho a gente punha o que é essencial ele pensar quando escreve um texto. E depois o que também, aquela mesma mãozinha ele usava para pensar um texto que a professora contou a história para ele. Eu lembro que no NDA, no Marista, no Montessori, a gente fez essa mãozinha, que a mãozinha da criança é pequena, né? A gente fez essa mãozinha no papel, recortou, colocou num palito de picolé, e o professor fazia a leitura, a criança ficava com aquela mãozinha ali, e ele olhava os dedinhos, enfim, ele interagia com aquela mão meio que brinquedo, para ele lembrar, fazia de cartolina, para ele lembrar que tem 5 elementos, porque a gente trabalhava sempre narrativa, 5 elementos da tipologia narrativa que eu preciso resgatar quando eu ouço uma história e usar quando eu escrevo uma história. Quem, que são 5 perguntas, né? Quem, onde, quando, o que e como. Quem está na história, onde foi a história, o que aconteceu na história, já nem sei, quando aconteceu a história, né? E como. Como foi essa história? Ou se não quiser usar o como, pode usar o porquê, né? Então, vamos supor, contei história, sei lá, do Chapeuzinho Vermelho, só pra gente pegar uma história conhecida. Quem? Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo, onde? Ah, na casa da avó, depois na floresta. Quando? Ah, foi quando a mãe da Chapeuzinho pediu para ela entregar uns doces na casa da avó. Onde? Eu nem sei mais o que eu escrevi aqui. Quem, onde? Ai, fala de novo. Quem, onde, quando, o que, né? Aí o que é a própria narrativa, né? Chapeuzinho foi levar os doces para a vovó, e o lobo atacou a vovó, e o Chapeuzinho... Blá, blá. E por quê? Por que aconteceu isso, né? Como aconteceu isso? Então, são os elementos da narrativa que essa criança precisa ter. Quando ela escuta, a professora pode escolher um dedinho para ela falar. Quando ela escreve, ela lembrar dos dedinhos que ela tem que escrever quando conta uma história. Né? Então, é sempre importante ter os elementos do texto, né? Se é uma descrição,
o que eu vou descrever, quais as características, para que serve, né? Ter nisso, fazer o uso dessa mãozinha, a gente ainda chamava mãozinha da leitura, se eu me recordo, que então a criança levava para casa a mãozinha da leitura, o pai contava uma história, ela tinha que trazer para a escola a mãozinha e contar, não escrevia nada, ela tinha que contar os dedinhos da mão que tinha naquela história. Né? Isso era um elemento que a gente usava para a narrativa. E quando você está trabalhando um texto específico, uma lista de coisas, um cartão, você tem um layout ali, você pode fazer até um desenho desse layout e pedir que a criança reproduza, né? Que também é uma outra informação sobre a escrita, além do conteúdo da escrita, o layout da escrita. Quais atividades são as mais apropriadas para levar o aluno a fazer inferências? Inferências, pessoal, é uma coisa muito elaborada no processo discursivo, né? Uma competência considerada uma das mais elevadas no processo discursivo. Mas ela não é mais elevada porque ela só vai fazer na vida adulta, ela é mais elevada porque de tudo que eu aprendo, ela é mais refinada. A inferência, ou seja, a capacidade de eu, depois de ouvir, entender, compreender, que significa, ouvir, compreender, interpretar, né? Compreendo, interpreto, ou seja, ponho isso no paralelo com a minha realidade, com o que eu conheço à minha volta, daí eu infiro, daí eu gero uma opinião, eu gero um posicionamento, eu infiro. Ok, para chegar nisso, então a gente tem que primeiro trabalhar o reconhecimento da informação, a compreensão do que significa aquela informação, a interpretação que aquela informação na minha realidade significa isso, e a inferência, o que eu penso sobre isso na minha realidade. Então, para chegar aqui, a gente tem que garantir essas 3 etapas. Se você quer que o seu aluno faça inferência, trabalhe muito bem essas 3 etapas. Que ele identifique, que ele compreenda, que ele interprete aquela compreensão no seu universo, então que ele faça inferência. É esse mecanismo constante que vai ampliando a inferência, a capacidade de inferência. Lembra que capacidade de inferência é igual a um membro do seu corpo, qual você trabalha, você tem a possibilidade de trabalhar ou não. Se você usa, você desenvolve habilidade, se você não usa, você não desenvolve habilidade. Então, se você escuta música com muita frequência, você desenvolve a habilidade de perceber a música. Se você para de escutar, ou se você só escuta metade da música, sua habilidade é reduzida. Inferência é essa habilidade refinada. Para chegar nela, tem que processar bastante as habilidades primárias. Reconhecimento é a primária. Compreensão é a segunda primária. Interpretação já é a mediana, é quase, já é mais elaborada. E então vem a inferência. Ok? Sugestão, quando você trabalhar uma questão de exercício, trabalhar uma atividade com as crianças, pensar um projeto, então, sei lá, a criança tem que reconhecer as partes de uma árvore. Esse é o seu objetivo num projeto de trabalhar, então, árvores, quintal, jardim, bosque. Então, você reconhecer as partes da árvore é um primeiro processo na leitura. Compreender que a árvore é um ser vivo, que faz parte de um ecossistema, que se alimenta, que vive, reproduz e morre, é uma compreensão dessa informação. Interpretar que por ser um ecossistema, nascer, morrer, reproduzir, favorecer a natureza, fazer parte, blá, 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 ela é importante para mim, ela é importante para esse ecossistema que eu faço parte, isso é uma interpretação dessa informação na vida. E daí eu penso, então eu preciso cuidar da árvore, porque se eu não cuidar das árvores, as árvores não vão, eu não vou ter uma qualidade de vida, nem as minhas gerações, nem as pessoas da minha volta. Isso já é inferência. Então eu venho da constatação para a inferência. Só faço esse caminho se eu percorro os anteriores. Tá? O trabalho com reconto deve ser abandonado em função do trabalho com os textos de autoria, a gente já conversou sobre isso, né? A proporção aí deve ser mais reconto, menos autoria. A autoria vai crescer na medida que eu vou me tornando cada vez mais competente para isso. Deve fazer autoria? Sempre. Mas em termos de peso que a gente dá, eu acho que munir a criança de muitas referências ajuda essa criança a ter mais elementos para a sua autoria.
que deve ser considerado na escolha de um gênero textual para ser explorada com a turma. Bem, eu já disse aqui um pouquinho antes que para escolhermos um gênero para explorar com a turma, a sugestão então é a gente focar na tipologia, no caso a tipologia narrativa, escolher quaisquer gêneros da tipologia narrativa, ou tantos outros gêneros que tem narrativa dentro, né, o biográfico, sei lá, faltando aqui uma carta, um bilhete, tem, né, dependendo do contexto que você cria, ele tem uma narrativa dentro. Acho que isso favorece muitas crianças. Bilhete, carta, são mensagem, né, mensagem de celular, são textos muito frequentes para alguns grupos sociais. Para alguns, né? Carta, muitas crianças nunca nem viram, nunca nem escreveram, nem vão escrever. Isso é um gênero escolarizado hoje, que a gente chama. É aquilo que só acontece na escola. Né? Pode ser que você trabalhe esse gênero didatizado, mas eu imagino que há muitos gêneros mais reais no universo imaginário da criança. Né? Aqui só alguns pontos, né? Então a gente precisa pensar sempre nas práticas sociais, como a criança vai utilizá-las para desenvolver as habilidades, incentivar essa prática que é reconhecida socialmente, né? A gente chama recognição, essa capacidade de aprender e reaprender na realidade. Pluralidade de vozes é quando a gente faz esse reconto coletivo, isso é muito importante, muito, muito importante na alfabetização. Toda a vida de aprendizagem escolar, mesmo na universidade, isso é importante. Porque o discurso do outro sempre contribui com o meu discurso. Contribui quando ele fala uma coisa que eu não gosto e eu não uso no meu. Contribui quando ele fala algo que eu gosto e eu tomo emprestado para o meu. Então, há sempre uma contribuição. Então, essa pluralidade de vozes é muito importante na alfabetização, as crianças se ouvirem, colocarem frases juntas no mesmo texto, né? Que é o que a gente chama de produção coletiva. Isso tem uma importância enorme, que a frase que o meu coleguinha pôs, amanhã eu posso pôr. Então, é esses empréstimos, né, que a gente vai fazendo do discurso do outro, que vai fazendo o nosso discurso acontecer, né? E a avaliação de forma individual, a percepção da própria voz, da própria ideia. O professor aqui, como aprendi sempre, que a gente está sempre aprendendo, vendo quando os nossos alunos aprendem. E esse letramento como uma chave aí para nossa atividade, né? E é isso. Falei tanto, né? Espero ter contribuído de alguma maneira com a reflexão de vocês e fico aqui à disposição para perguntas, falas. Sei que vocês estão meio cansados, que eu falei demais, né? Já passei quase 40 minutos. Obrigada, Maristela. Obrigada. Com certeza, contribuiu bastante. Com certeza suas colocações aí vão nos ajudar a melhorar a nossa prática, né? E, querendo ou não, a gente também faz as nossas avaliações e as avaliações nacionais, e essa questão da inferência, que foi o ponto que você citou aí, é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que a gente trabalha muito gênero textual, muito, 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 mas eu acredito que você conseguiu direcionar esse trabalho, né? Porque, como se colocou, às vezes a gente tem um mundo de gêneros textuais que estão lá no currículo para serem trabalhados, para a gente, com mais calma, né, explorando direitinho, e acredito que a gente vai conseguir. E uma coisa interessante pensar é que a inferência, mesmo quando a gente fala de alunos adultos na universidade, inferência não está relacionada com quanto eu estou exposto ao texto, ou ao número de textos que eu vejo e leio. Inferência está relacionado com quão profunda ou quão elaborada é a minha leitura. Então, às vezes, você pode ter lá no seu plano, no seu projeto desse mês, 10 textos para trabalhar com as crianças, no geral. Desde um cartaz, uma capa de livro, 10 coisas que você vai mostrar para as crianças. Talvez seja interessante selecionar 2, 3. Nessas, você promove a inferência.
Porque ao invés de você pensar que tudo que você lê o aluno tem que inferir, não, porque inferir é ir lá mais fundo, do mais fundo. Então, talvez você tenha 10 textos, você escolha 3. Fala, nesses 3 eu vou até lá espremer o aluno até ele chegar na inferência. Porque aí você também tem tempo no seu planejamento de construir esse caminho para ajudar o aluno a identificar, compreender, interpretar e inferir. Entende? Daí você faz isso. Alguém perguntou sobre incentivo à leitura, técnica de ensino, estratégia técnica. Tem muitas, o que a gente tem aí em BNCC, a gente tem um BNCC aqui, tipo um BNCC aqui, mas você tem aqui um livro mesmo, para cada componente curricular, você tem um livro. Daí o componente curricular língua materna, porque aqui também lembra que tem muita gente de todo lugar do mundo, então língua materna, na alfabetização, língua materna oficial, e as línguas das crianças são componentes, né? As línguas estrangeiras ou línguas da família das crianças. Mas eu vou dizer que nós temos muito material no Brasil, tão melhor o quanto eu vejo por aqui. Não tem um desnível, a gente tem o nosso material teórico sobre leitura, letramento, formação de alunos, formação de professores, ensino de leitura, ele é tão complexo quanto o que eu já vi aqui. A questão com o advento dos gêneros e a própria BNCC, que listou de uma maneira mais clara os gêneros e tudo, o que eu percebo é uma sobrecarga do professor na sala de aula. Tem coisa demais para fazer, tem gênero demais para falar com o aluno, entende? Então, a minha sugestão é que dentro dessa oferta enorme que você precisa trabalhar, você selecione um grupo menor e trabalhe. Essas habilidades de leitura, tem muita coisa no material, desde o Profa, que é um material de formação de uns 20 anos atrás, tem nos parâmetros curriculares, tem na BNCC, que são essas etapas, né, de evolução da complexidade da leitura. A Marli André, a produção de livro, tem um livro dela, eu tinha esse livro aqui, mas acho que eu não tenho mais. Tem 2 livros dela que é sobre texto e contexto, leitura de texto na escola, que ele fala, eu vou te passar, tá, Eliane? Porque agora, eu achei que eu tivesse aqui na estante, não tá. São 2 livros muito fáceis de ler, muito gostosos de ler. É da Parábola esse livro. E um deles, que ela reeditou, que é esse Leitura na Escola, fala bastante disso, dessas etapas de leitura. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar de novo, uma conversa só sobre isso, só sobre etapas de leitura. Porque a progressão da leitura, existe muita coisa teórica sobre a progressão da leitura, e ela ajuda a gente a entender, até mesmo quando você vai trabalhar um conto de fada, qual é a progressão que você pode fazer de interpretação do conto. Você conta um conto para a criança, como você pode fazer uma progressão, desde a percepção à inferência, né? Tem etapas para isso. Acho que ao todo são 6 etapas de leitura, dependendo da escolarização, você desenvolve as 6, 4 ou 5, que são as mesmas. É o mesmo modelo que os parâmetros, as avaliações internacionais usam, o PISA usa, são as mesmas categorias. Eu acho que vale a pena depois uma conversa sobre isso, específica, sobre os níveis de leitura, né? A gente chama, há livros que chamam níveis de leitura, há livros que chamam progressão da leitura, né? Sim, então, esses níveis, eles ajudam muito a gente pensar dentro de cada um desses gêneros narrativos mais comuns, fábula, lenda, conto de fada, conto, né, de uma maneira geral. Como que eu construo questões para ajudar a criança a ir do básico ao complexo, à inferência. Eu acho que isso responde melhor essas questões que talvez angustiem vocês de como fazer, né? Eu vou depois olhar esse livro, te sugiro, e de repente vocês podem ler juntas e a gente marca um encontro para conversar sobre. Eu acho que pode ser, né? Pode ser uma boa. E é isso, meninas. O que mais? Alguém gostaria de falar, mostrar carinha?
Vocês estão todas escondidas, tá, dessas fotografias aí. Nada mais? Ah, tem alguém que levantou, Eliane. Eu queria falar, né, que eu gostei muito. Fiz várias anotações, que achei muito enriquecedor. Principalmente a questão que as meninas comentaram, né? De valorizar a oralidade, valorizar outras questões antes da materialização, né? Foi muito enriquecedor para mim, gostei muito. Que bom, obrigada. Quer falar alguma coisa, Dilane? Elidiane. Não, obrigada por mostrar sua carinha. Oi, Maristela. Oi, mostrando a cara. Então é isso, Eliane. Se precisar de alguma coisa, de alguma sugestão, me diga. Você tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, viu? E meninas, vão aqui, ó, vou deixar para vocês. O canal é esse, Prof. Formação com 2 Fs. Lá vocês vão estar em contato comigo direto, quiserem mandar algum recadinho, uma pergunta. Às vezes você vai fazer uma atividade e gostaria de um palpite. Fiquem à vontade, eu adoro dar palpite. Viu? Podem mandar mensagem. Espero vê-las por lá. Esse canal foi feito com essa intenção, a intenção de encontrar pessoas e papear, tá? Fico feliz de ter ajudado, de ter compartilhado um pouquinho do que eu tenho aprendido aí à medida que vou ensinando e vou estudando. Tá? A gente que agradece, né, a sua disponibilidade de estar tendo esse momento aí de conversa com a gente. Foi muito válido, aprendemos muito e esperamos a próxima. Nós vamos marcar. E, pessoal, assistam os vídeos, tá, dela no YouTube. É um melhor do que o outro, viu? Temas bem interessantes. Agora eu consigo ver melhor. Sim, assistam lá, dê o palpite de vocês, dê a sugestão. Esses dias eu coloquei, não sei quando foi, acho que uns 2 dias atrás, coloquei, a gente ao menos conseguiu o número de 600 seguidores, eu coloquei lá uma comemoração e pedi sugestão de temas. E aí reforço com vocês, semana que vem a gente vai ter um encontro sobre alfabetização também, gêneros, eu acho que... Só que agora a gente vai falar nesse encontro sobre sequência didática. Não sei se você conhece a Paula da Faculdade de Educação, UNB? Elione, você conhece ela? Qual o sobrenome? Kobuti, Paula Kobuti. Já. Não sei quem é. Então, ela vai estar comigo no Puxa Cadeira, da semana que vem, a gente vai falar sobre sequência didática. Como organizar uma sequência didática, como pensar uma sequência didática, que eu acho que atende perfeitamente a isso que vocês estão discutindo, que é o trabalho com gênero, só que o gênero organizado na sequência, né? Eu tenho trabalhado com sequência há muitos anos, Paulo também. A sequência, ela ajuda a pensar qual gênero eu ponho depois do outro, que ajuda a aumentar a capacidade do aluno, porque vai num crescente. Então, se eu tenho lá 5 gêneros para trabalhar, como eu organizo? Qual eu ponho primeiro que o outro? Como eu faço um conjunto de atividades que eu potencialize essa leitura, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no Puxa Cadeira. Puxa Cadeira é um quadro do canal para isso, para convidar um professor, um especialista, tem lá alguns já no YouTube com professores de universidade, colegas meus, sobre temas diferentes. Tem alguns sobre ensino no Canadá, que eu fiz com um grupo de professores brasileiros que estiveram aqui, eu dei aula para eles. Então, vamos lá, passear, divertir um pouquinho por lá, nas horas vagas, ok? É isso, meninas, muito obrigada, viu? Um grande beijo para vocês todas, fiquem bem, protejam-se, cuidem-se, já isso tudo passa, né? Podia todo mundo abrir a câmera, para a gente tirar uma fotinha do momento. Sim. Vamos lá, meninas, deixa eu ver vocês, olha aí que lindeza.
Cadê? Eu vou disponibilizar a gravação da reunião para a professora Kátia, tá, gente? Para ela postar lá o nosso momento de encontro no canal dela também. Aí, quando vocês quiserem rever, relembrar alguma coisa da fala dela, Tá é lá, só tá acessar lá. lá. Quem vai tirar foto? Eu faço um print da tela aqui. Tá bom. Ô, Passar o Moab, eu tô batom. falando no feminino o tempo inteiro, não vi você por aí. Desculpa, Moab. ajuste a minha linguagem aí para você também. Oh, Edmar também, eu não tinha visto. Desculpem, pessoal, tô falando meninas, meninas, meninas e meninos. Tá perdoada. Sem problema. Tem mais sem gente aí problema. para abrir a câmera. Pode, gente. Tem muita câmera fechada ainda. Da Cris, da Tati, da Gorete, da Renato. Muita câmera fechada. Eu vou tirar mesmo assim. Aí já deu uma melhorada. É 1, é 2, é 3. Sorria, diga X. Aí é um print da tela, às vezes demora. Opa, a mãozinha da Zilda aí. Deixa eu ver se agora foi. Agora sim. Vou colocar aqui, vou mandar para a Leona. Que canta. Pronto. Pode ir. Pode descansar o sorriso aí. Ok. Tá bom, pessoal. Tchauzinho. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tem um galo cantando aí que tá uma maravilha. É daqui de casa, menina. Ele tá feliz hoje. Beijo.